no segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, amém? Êxodo, a passagem, amém? Capítulo 14, versículo 15, amém? Glória a Jesus, aleluias. Todos acharam? Amém? Êxodo 14, 15. Diga assim: a passagem pelo meio da minha situação. A passagem pelo meio do meu impossível. A passagem pelo meio da dificuldade. Amém? Diz assim a palavra. Então, Moisés estendeu a sua mão. Desculpa, estou no 15. Amém? Já adiantei aqui. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-no, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre seus cavaleiros. Aleluias. Oh Deus de Israel, tu tens o poder nas mãos. Basta um sopro teu e um homem deixa de ser. Basta um sopro seu e um exército todo que é contra nós cai por terra. Senhor, venha falar nesta noite, em nome de Jesus, através dessa palavra. Amém. Poder se assentar. Eu quero que você preste atenção no que Deus está dizendo aqui. Ele disse assim: eu quero ser glorificado, amém, através de, em Faraó, e em seus carros e em seus cavaleiros. Nós temos que entender o que é Deus ser glorificado. Deus ser glorificado por alguém que já o ama é normal, amém? Por alguém que já diz que é servo dele,
É uma obrigação nossa, nós glorificamos Ele todos os dias. Mas Ele queria ser glorificado por aqueles que não o conhecia, aqueles que duvidavam dEle, aquele que não achava que Ele podia fazer o que fez. E é isso que Deus me fala nessa noite aqui em Segredo Espiritual. O Senhor quer ser glorificado em seu inimigo, em aquilo que é contra você, na sua situação. E é interessante porque eram 2 milhões de pessoas ali. E eu fico pensando, quanto tempo foi aquela travessia? Segundo o que nós entendemos aqui, foi uma noite inteira. Primeira coisa e primeira rema que Deus fala para você que está passando uma situação. Amém? Eu sei o tempo que eu preciso para tirar você dessa enroscada. Eu não vivo no tempo, eu sou o tempo, diz o Senhor. Talvez você fique planejando como Deus vai fazer, como Deus vai tirar você dessa cilada que Satanás te pôs. Como você vai deixar de ser escravo daquela pessoa que te escraviza há anos? Como que você vai mudar uma situação que já virou rotina na sua vida, que você está quase se conformando? O Senhor diz, eu sei o tempo certo, eu sei como fazer, eu tenho um plano na minha mão, e eu vou te dar uma estratégia, e nós dois vamos vencer juntos. E foi o que ele disse para Moisés. Ele diz, Moisés, o tempo de Faraó brincar acabou. O tempo do inimigo brincar contra meu povo acabou. O tempo de você estar na mão do inimigo acabou. O povo ficou 400 anos sendo escravo, e agora era da vontade de Deus que eles fossem para a terra prometida. A vontade de Deus é que nós saiamos desse mundo em vitória, nas nuvens, sendo totalmente arrebatado por Ele. É desta forma que Deus quer que nós saiamos daqui. Mas Ele diz, enquanto vocês estiverem aqui, haverão mares para vocês passarem, mas eu estarei com vocês, porque eu prometi, Radecondarás, que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém? Eu vou te dar um conselho a partir de hoje. Pense em você. Como assim, bispa? Eu não estou dizendo para você não amar. Eu não estou dizendo para você não estender a mão. Eu não estou dizendo para você não ajudar. Eu não estou dizendo para você não ter piedade e misericórdia daquele que está se afundando. Mas eu vou dizer uma coisa, se você tem ajudado, já estendeu a mão, né? Já estendeu a mão, já falou, já deu explicação, já falou do Senhor, deixa aquela pessoa ali. Hoje de manhã eu pregava sobre as bolotas dos porcos. Aquele filho pródigo, ele teve que chegar até o chiqueiro. Às vezes você quer tirar uma pessoa do chiqueiro, mas ela não quer. Ela só vai sair quando ela cair em si, quando o Espírito Santo a tocar. Quando você tira com a sua mão, a pessoa vem e até você se ilude. Acho que agora ela vai se firmar. Acho que agora vai. Acho que agora ela conseguiu. Se ela não sentir o Espírito Santo, ela não vai ficar, ela não vai se firmar. E isso você não pode fazer. Quem pode fazer é só o Senhor. E às vezes você quer ir lá no chiqueiro e você quer tirar a força a pessoa. Não. Quando Deus quer tirar, Ele sabe como fazer. Quando chegou a hora, não tem mão mais forte do que do Senhor. E o Senhor agora disse, é só até aqui, Faraó. Chega. Eu já disse, eu venci os 10 deuses do Egito. Eu venci e mostrei que eu sou Deus. E o Senhor venceu, através daquelas pragas que simbolizavam os deuses do Egito. Ele venceu a todas. Diga, não há Deus maior do que o nosso Deus.
Ele está sobre tudo. Você também não se preocupe com as pessoas que estão aí fora, brincando com o nome do Senhor. Não se preocupe com elas, porque lá em Gálatas 1:6 diz que o Senhor não se deixa escarnecer, não se deixa ser zombado. Nós sabemos que tem pessoas que já passaram pela igreja do Senhor e que hoje estão lá fora zombando de Deus, fazendo o que vem na cabeça, fazendo o que elas entendem, mudaram a Bíblia, isso daqui já foi, hoje em dia é diferente. O Senhor diz, passará céu e terra, mas a minha palavra não passa, e eu não me deixo ser zombado. Calma, no Salmo 93 ele diz, eu continuo sobre o globo, eu continuo olhando todas as coisas, e aqueles que você pensa que está brincando comigo, chegará o tempo deles, ou eles virão, ou eles mesmos se condenarão, mas o Senhor não esquece de ninguém, amém? E chegou a hora, eles estão diante do mar, eles até queriam fazer um outro caminho, porque quando nós estamos em apuros, nós achamos caminhos, irmãos. E eles quiseram ir por um outro caminho. E Deus disse, Moisés, chama este povo e traga eles para Pi-Hairote. Não deixe eles ir por ali onde eles querem ir, não. E aí Moisés ficou assustado, porque Pi-Hairote era um beco sem saída. Pi-Hairote quer dizer isso. E quer dizer, como que nós vamos sair daqui agora? Eu quero te dizer, quando você está numa situação e Deus parece apertar mais a situação, sabe? Fica mais apertado, você se vê num beco sem saída, é aí que vai vir a grande vitória. Quem sabe a libertação da escravidão? Eu não sou escravo, você pensa que não é. Às vezes, sutilmente, alguém está te fazendo você presa dessa pessoa. E Deus disse, eu os fiz para vocês serem livres, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, quando você aceitou Jesus, Ele te fez livre, 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 livre. Se o Senhor não edificar a casa, vocês estão trabalhando em vão. Se o Senhor não estiver no negócio, vocês estão dormindo de madrugada à toa. Se o Senhor não estiver no negócio com você, você está fazendo à toa. Deus tem que estar no negócio. Aleluia. E Deus então diz, Moisés, fique aí. E Moisés começa a perceber que Faraó começa a vir atrás. E o Senhor então dá uma ordem. Moisés, você tem uma vara na mão. Com esta vara eu sempre provei que estava contigo. Foi com essa vara que ela se transformou em cobra, né? E engoliu a cobra que os magos também mostraram a você. Essa vara simboliza a minha presença na tua vida, Moisés. Então você vai fazer o seguinte, Moisés. Levanta essa vara, fende o mar, toca no mar e diga para o povo marchar. Querido, eu quero te dizer que assim como parece um absurdo isso para nós, é muito absurdo para quem é intelectual você dizer espera no Senhor. É muito difícil para quem é materialista você dizer, olha, o Senhor é dono do ouro e da prata e com certeza virá a providência de alguém. Fala isso para um materialista. Ele vai falar, vocês são tudo um bando de trouxa. Vocês são uns idiotas. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Você fala com um intelectual, sabe o que ele vai falar sobre esse mar aqui vermelho mesmo? Sabe o que ele diz, o intelectual? Obreiros, tem mais lugar aqui, ó. Pega a cadeira lá em cima, manda o povo entrar, não sei onde vai sentar. Precisa sentar, senta aqui no altar também. Tem problema. Amém. Glória a Deus. E muitas pessoas dizem assim, bispa, eu estou estudando sobre o Mar Vermelho. E eu descobri, né, que tem um pedacinho ali do lado, que só tem papiro, né, e que é vermelho. Então, acho que foi por ali que o povo passou. Pensou que eu ia me surpreender. Quantas vezes eu já li isso? Sabe o que é? Não é bem assim, não é bem um mar. Querido, pode até ser o córregozinho que tem ali, sabe? Se eu chegar ali, puser o pé e Deus abrir para mim passar, é milagre. Não importa. Mas, na verdade, foi o Mar Vermelho. E lá tem um pedaço mesmo que tem papiro, né? É vermelho, né? Aquela plantação. E eles chamaram, então, de Mar Vermelho. Mas não importa o que você pensa, importa o que a Bíblia diz. O Senhor fez o milagre. O Senhor fez. E Ele diz, eu continuo sendo o mesmo. Talvez o mar que precisa ser aberto hoje na tua vida não é
literalmente a praia lá do Guarujá. Não é lá a praia o mar da Atlântico, ou Índico, ou Mediterrâneo. Mas é um mar que está furioso contra você. Tem ondas. Seu patrão não vai com a tua cara, mesmo você fazendo hora extra. A tua mulher está cansada de tanto trabalhar. O filho, você está perdendo ele para o mundo. Tá com diagnóstico aí, com um disco não sei aonde, não sei aonde. Você está parecendo uma vitrola de tanto disco não sei do que, né? É na coluna, é disco aqui, é disco não sei aonde. Parece uma vitrola cheia de disco. Até antiga, né? Porque nem existe mais isso. Não é verdade? Tá cheio de coisa. O mar, ele se mostra poderoso. E quando você tem medo, piorou. Tenta ficar sozinho na praia de madrugada, sozinho. E fica lá olhando para o mar. Começa a te dar um negócio, você começa a ter imaginação. Se você não estiver firme no Senhor, começa aquele vento, as ondas ficam mais altas, e você ali, você olha para um lado não vê ninguém, olha para o outro lado, quando você está com a turminha ali, brincando é bom, mas tenta ficar sozinho assim, e você começa a ver aquelas ondas, cada vez elas ficam mais altas, o barulho começa a mexer com o seu ouvido, o mar faz isso. Os problemas da vida fazem isso. Começa as ondas a se bater uma na outra, fica mais forte, vem aquela espuma, te dá aquele medo, você fala, eu não posso, mas é só espuma, irmãos. O Senhor fala, olha aí o mar da tua vida. Amor acabou, o tédio entrou na sua casa, a tristeza no coração. Você começa a pensar, já passei dos 50, Satanás faz isso, né? Passei dos 50, o que eu tenho mais para a minha vida? O que eu vou fazer agora? E a onda vai ficando maior, né? Agora não dá mais para mim pular onda, não dá mais para mim surfar, como que eu vou passar o mar? Mas o Senhor diz, eu continuo sendo Deus. E ele disse, Moisés, fende esse mar e manda o povo marchar. E Moisés feriu o mar com aquela vara. E quando ele fere o mar, como no milagre, que eu já vi aqui nessa igreja. O mar começou a ir para a direita, o vento, o Senhor mudou o rumo do vento, Alaia, Condarás. E o Senhor diz, olha o que eu posso fazer na tua vida. O vento está ao contrário, você, filho. Eu vou fazer o vento voltar ao normal. E aquilo que está normal e não está sendo bom, eu vou fazer ao contrário. Eu tenho poder sobre os ventos. Salmo 62. Eu tenho poder sobre os ventos. Diga, Deus tem poder sobre os ventos. Sabe que tipo de crente que eu quero que você seja? Que confia. Que tendo ou não tendo, você confie. Que vendo tudo se perder, você continua como a águia. Eu confio, eu serei renovada. As minhas asas serão mudadas, o meu bico vai ser quebrado, mas eu continuo firme. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão, de Moisés e daquele povo. O mar começa, eles começam a olhar aquilo. Faz uma parede desse lado e uma parede desse lado. O chão do mar, imagina, é lodo, né? Ficou bom, ficou seco para você passar. Você entende isso? Ali é lindo, o que tem embaixo daquele mar, segundo o que eu estudei, é maravilhoso. Tem conchas lindas, tem coisas lindas, xeriarás. Mas sabe o que acontece? O Senhor diz, agora vocês me dão licença. Amém? Dá licença, porque é o meu povo que vai passar. Pergunta se morreu algum peixe. Não. Senão o instituto aí a favor dos animais ia brigar com Deus. Matou os peixinhos. Ah, não pode, para salvar a gente, vai salvar um cachorro. Ah, vai deixar morrer uma pessoa e vai salvar um ratinho. Essas coisas aí que a gente vê. Não morreu nem um peixinho. Eu fico imaginando os peixinhos
Amém? E os peixes e tudo que tinha naquele mar, ali naquela parede, como se fosse um aquário. E o povo passando e ainda dando tchau para eles assim, ó. Como se fosse um aquário. Porque para onde foi aqueles peixes? Para onde foi? O Senhor disse, agora dá licença aí, tá? A natureza me pertence. Eu faço o que eu quero com a natureza. E ele pediu licença e disse, vai meu povo. E o povo começou a marchar. Não pensa que foi numa fila indiana, não. Eu creio que foram quilômetros que foram abertos e o povo foi saindo rápido. Por isso que durou uma noite, segundo o que eu entendo aqui. Porque na vigília da manhã, quando o faraó falar, também vou atrás da bênção. O teu inimigo é tão tonto que em vez de ele reconhecer Deus, ele fala, eu também vou. Ele nem percebeu o que Deus fez para aquele povo. Nem percebeu. Só que quando o inimigo quer numa estrada, que é só nossa, o Senhor fecha a estrada para ele. Quando chegou de manhã, as últimas pessoas estavam pisando do outro lado, que nem a Kátia cantou aqui. Começaram a cantar o hino da vitória. Diz que Miriam, pela primeira vez, pegou um pandurim. E é lindo, né? É que nem um triângulo cheio de fita colorida. Judeu gosta muito disso. E ela começou a cantar. Foi o maior coro da vida, sabia? Foi o maior coro que teve. E ela começa a cantar. E Faraó perdeu. E nós ganhamos. Cante as crianças. Cante as senhoras. Cante os velhos. Cante os jovens. Porque Faraó perdeu. Começam a cantar. E Moisés atento. Porque sempre tem que ter alguém atento. No meio da festa você tem que estar atento. E ele começa a perceber que Faraó dá ordem aos seus soldados. Vamos, aproveita o caminho. Ó. Nem percebeu o que Deus fez. Você perturba o inimigo, sabia? Você perturba o inimigo quando você é sábio. E Faraó começa a vir. E os carros, e os cavaleiros. E o Senhor disse, eu quero ser glorificado através deles. E foi. Porque Deus deixou eles chegarem até o meio do mar. Digo, meu inimigo vai chegar até o meio. Irmão, e vai pensar que vai estender a mão e vai te tocar. Aí Deus fala, Moisés, tá feliz aí já do outro lado? Não esquece de vir dar o testemunho aqui na igreja. Às vezes você esquece. Você não fecha o mar. E Faraó te alcança de novo. Lembra quando você estava desempregado? Deus me dá um emprego. Deus me dá um emprego. Olha, Senhor, se o Senhor me dá um emprego, eu vou ser dizimista. Olha, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou fazer até uma reforma lá na igreja para a bispa. Olha, Senhor. Aí o Senhor, para a bispa não, para nós, né? Falei errado. Aí o Senhor te dá. O que você faz? Você esquece de fechar o mar. Você não dá testemunho, você não conta para ninguém, você tem medo que a gente vai pedir alguma coisa, né? Você não fala para ninguém. O que você fez? Deixou o mar aberto. Faraó fala, eu vou chegar junto. Quando você despreza o que Deus te dá, quando você não observa o que Deus te dá, você está deixando o caminho aberto para o teu inimigo te alcançar. Vamos repetir essa frase? Quando você deixa aberto, quando você não tem gratidão, quando você não reconhece o que Deus faz, você deixa o caminho aberto para o inimigo te alcançar. Então você vai fechar. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que há muitas pessoas aqui que já passaram pelo mar, mas estão esquecendo de fechá-lo. E Faraó está tentando te alcançar de novo. Você não fechou o mar, você não agradeceu, né? Você pediu tanto esse marido e agora você fala que ele não presta. Você pediu tanto aquela mansão e agora está quase morrendo lá para limpar a mansão. Pediu tanto, né? Aquele carro novo e agora está reclamando que a gasolina está cara. Então você só reclama, só reclama. Levanta a sua mão e diga, eu vou fechar o mar hoje. Eu vou fechar o mar. Eu esqueci. Eu fiquei tão feliz com a passagem. Eu fiquei tão feliz com o que Deus me deu, que eu esqueci de agradecer. Mas hoje eu fecho o mar. E Faraó e seus cavaleiros perecerão em nome de Jesus. Deus está dizendo, Moisés, fecha o mar. E quando o Faraó vem, o Senhor diz, eu fui glorificado
através deles. Eles morrem, eles perecem ali. E aí Deus é glorificado. Quando? Quando o faraó dá ordem para eles passarem, os soldados dizem: não, vamos fugir da face de Israel, porque Deus é com eles. Eles reconhecem, quando o teu inimigo reconhece quem é teu Deus, Deus é glorificado, querido. Deus não é glorificado só quando você fala, obrigado, Senhor, obrigado. Ele é glorificado quando o inimigo percebe que você é diferente, que você está vencendo essa doença de cabeça erguida, que você está vencendo essa tribulação na tua casa, sem esmorecer, sem falar contra Deus. O Senhor disse, eu quero ser honrado por eles. E foi, porque eles disseram, vamos nos afastar. Olha no versículo 25. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja contra nós. Eles perceberam que quem estava pelejando contra eles era o Senhor de Israel. Sabe quem peleja contra o seu inimigo? É Deus, querido. É Deus. Você não vê o inimigo, ele é invisível. Nós temos um mundo espiritual que muitos de nós não temos sabedoria, não entendemos. Quantos aqui estão na igreja há 30 anos e ainda vem com umas conversas fiadas, que eu falo, será que ela não enxerga que é um mundo espiritual? Que ela não tem domínio sobre isso? Será que não enxerga? Às vezes o mundo espiritual vem com tanta força que você até fica, sabe, fraco. E aí precisa de oração, de jejum, da sua fé renovada, das asas da águia ser renovada. Amém? Para que você consiga vitória. Então, querido, em nome de Jesus, o Senhor me disse no meu coração ali quando eles estavam cantando. Tem pessoas aqui que esqueceram de fechar o mar. Ensine elas a me agradecer. Ensine elas a dizer obrigada para mim. Porque eu vou fechar o mar. E aquele inimigo que está tentando roubar de novo, não vai roubar mais. Tem pessoas aqui que já passaram por situações difíceis, porque não conhecia a palavra. Hoje você conhece. Amém? Diga, Faraó não tem mais poder sobre mim. Faraó e seus soldados não têm mais poder sobre mim. Eu conheço a palavra. E o Senhor disse, você vai fechar o mar hoje. E eles perecerão. Não se assuste se nessa semana você vê situações sendo mudadas a teu favor. Você que é muito intelectual, tira um tempinho hoje para ler a Bíblia. Pensa mais em Deus. Vê o teu tamanho. O teu tamanho é só intelectual. O tamanho do Senhor ninguém pode medir. O nosso tamanho é só de alguns livrinhos que a gente estudou na faculdade. O Senhor é o mestre dos mestres. Ainda que nós estudemos todas as línguas, estudemos na melhor faculdade. Tem arquiteto aqui? Levanta a mão se tem algum arquiteto aqui. Tem? Não tem? Que pena. Eu admiro muito essa profissão. Só que de onde ela veio? Da Bíblia. Quem ensinou uma pessoa a ser arquiteto? A PUC? O Mackenzie? A USP? Isso é hoje. Mas e Noé? Como conseguiu fazer uma arca com as medidas que Deus deu, com o material que Deus deu? Demorou 100 anos. Foi Deus, o arquiteto da humanidade. Tudo veio de lá, tudo veio da Bíblia. O homem não inventou nada. Ele viu na Bíblia, ele foi fazendo. Advogados, da onde vieram? O advogado que não lê Deuteronômio não sabe o que é ser um advogado. Ele tem que ler para ele saber que saiu de lá as leis. Foi de lá e tudo foi sendo renovado. Vem fazer teologia que você vai aprender. Tudo veio do Senhor. Tudo foi tirado da Bíblia. Amém, querido? Amém. Olha para o seu irmão e fala, sinto muito, irmão. Você pode ser estudioso, aplicado, deve ser mesmo. Mas não anula Deus, não. Porque o mestre dos mestres, em todas as profissões, é o Senhor. Salomão, querido, no Provérbios 13, falava das doenças desse tempo. Falou de depressão, que depressão agora é moda. É moda. Os psicólogos estão ficando ricos. Porque a cada dia que passa, mais gente depressiva. Sabe por que você é depressivo, irmão? Porque quando você nasceu, e eu também, nós nascemos para adorar a Deus. Acontece que Adão pecou,
e ficou um buraco enorme dentro de nós. E este buraco, ele só é preenchido com Deus. E eu tenho então que me converter a Deus, através de Jesus, para que esse buraco seja preenchido. Enquanto esse buraco não for preenchido, vão se jogar da janela dos prédios, vão se matar. E as pessoas dizem, que coragem. Satanás te dá mais coragem do que Deus, né, irmão? Está falando para você se jogar, acabar com a tua vida e não lutar? Está amarrado isso em nome de Jesus. Se alguém está com esse espírito aqui, vai sair agora, em nome de Jesus. O Espírito de Deus é que tem que te dominar. Amém? Falamos nisso domingo, né? Segunda, na terça o rapaz se jogou daquele prédio lá que eu mandei vocês orarem. A moça, né? Quer dizer, dizem que caiu. Não sei. Se caiu, se jogou. Eu sei que eu pedi para vocês orarem segunda-feira, amém? Eu falei, passem lá e orem. Orem, porque o povo de Deus está uma preguiça para orar, gente. É uma coisa incrível. Como o povo de Deus não gosta de orar. Quer tudo assim, ó. Pensa que é na internet. Né? Manda hotmail um e-mail para Deus. Não é assim não, querido. Oração continua sendo a chave. Oração continua sendo a chave poderosa. Até para esse namoradinho aí que você quer. Esse bobão que nem viu que você é bonita. Sarou, irmão? Glória a Jesus. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado. Você está no meio do mar. Senhor, em tudo que a bispa está falando, o Senhor já empurrou você lá para o meio do mar. Já já você vai chegar do outro lado, irmão. E você vai fechar esse mar. O faraó vai perecer. Tudo que é contra você vai perecer. Aquele que zomba de você. Aquele que ri do teu Deus. Aquele que diz, para que você vai todo domingo na igreja? E você que vai de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta? Sabe o que você vai falar? E daí? Quando eu fazia faculdade, eu não ia todo dia? Agora eu estou na faculdade espiritual. Eu vou todo dia, se a bispa abrir de madrugada, eu vou também. É isso que Deus quer ouvir de você. Não pensa você que uma hora de culto no domingo vai fazer você um cristão. É lá fora. É tendo uma vida com o Senhor. Moisés fecha o mar. E Moisés levanta a vara, toca novamente no mar. E o mar começa a se fechar. O Senhor diz, eu sei o tempo certo para você passar. Eu sei o tempo certo de impedir que o inimigo te alcance. Eu tenho o controle na mão, não se assuste. Não tenha medo de nada. Tudo o que acontecer na tua vida está no meu controle. Não vai cair uma folha da árvore se eu não quiser. Não vai ter um vento no teu rosto se eu não quiser. Lembra-te tu que eu, Decondarás, sou o Senhor. E fora de mim não há outro. Não se preocupe. Quando você tem uma mente limpa, como diz lá em Mateus 6, eu sei o que você precisa antes de você me pedir. Eu só quero que você peça para que eu saiba que você entende que eu posso te dar. Mas também ensinamos hoje de manhã. Filho pródigo, lá na passagem de Lucas 15, tem duas palavras-chave. O dá-me e o faça-me. Ele começou pelo dá-me, ele se deu mal. Me dá o dinheiro, pai. O senhor já dividiu a herança, dá o dinheiro que eu vou. Eu quero sair, eu não quero ser dominado por ninguém, eu não quero que ninguém mande em mim. Se negócio de pai mandar em mim, já era. Dá aqui o dinheiro, e o pai deu. Ele foi. Mas lá no versículo 17 do capítulo 15, diz que ele cai em si. Porque como toda pessoa desorientada, toda pessoa que não quer escutar o conselho de um pai, não quer escutar um conselho de um líder, não quer escutar o conselho da Bíblia, ele não sabe como usar aquilo que ele pede. Ele pede, Deus dá, mas ele não sabe usar. Ele não sabe receber sucesso, ele não sabe receber dinheiro. E aquele moço gastou tudo. E agora sabe o que acontece? Ele está ali no chiqueiro, cuidando dos porcos. E ele sente o desejo de comer aquelas bolotas. E aí ele diz, eu vou voltar para o meu pai. E vou dizer para ele me fazer como
um empregado dele, que lá come, dorme, bebe e tem o melhor. E aí nós descobrimos que na nossa vida também deve ser assim, irmão. Primeiro você tem que dizer, faze-me, para depois dizer, dar-me. Primeiro é o faze-me. Faze-me, Senhor, como o Senhor quer. Faze-me do tamanho que o Senhor quer. Faze-me, Senhor, uma pessoa capaz de receber aquilo que o Senhor vai me dar. Então, entre o dar-me e o faze-me, ele sofreu muito, aquele moço. E se você está no meio desse caminho, eu vou pedir para Deus reverter hoje. Você vai cair em si e você vai começar a dizer, faça-me primeiro para depois me dar, Senhor. Me faça ser firme, me faça primeiro ser um vaso que vou poder ter o que o Senhor vai me dar sem desperdiçar. Amém, querido? Nós não precisamos ficar preocupados. O Salmo 23... nos ensina muito. O Salmo 23, Davi já estava com mais idade. E ele diz, as coisas que ele fazia com as ovelhas, eu acho tremendo esse salmo. Porque ele diz, aquilo que é a vida da ovelha. E se eu sou uma ovelha, o Salmo 23 me ensina. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Davi, ele dirigia as ovelhas dele. E ele diz que ele levava aquelas ovelhas a pastos verdejantes. A Bíblia diz que Davi cuidava daquelas ovelhas como Deus cuida de nós. A ovelha, ela só enxerga 8 ou 10 metros, ela não enxerga muito. Você sabe disso. A ovelha tem que ser dirigida pelo pastor. A ovelha é um tipo de animal que tem mais de um estômago, né? E por isso ela come, aquilo volta, ela come, ela fica mastigando aquilo. Por isso que ele fala de águas, porque a ovelha precisa comer. Aí Davi levava para um pasto verdejante, elas descansavam um pouco, e aquela comida, então, elas ficavam ali mascando aquilo, comendo. Depois é que Davi dava água fresca. E depois ele fala de óleo também, porque no final do dia, as ovelhas passavam por ele, e ele olhava na cabecinha dela, se tinha algum machucado, ele passava o óleo. E diz sobre cálice transbordante, porque no final do dia, ele pegava umas toras de água fresquinha, que era fresquinha pelo próprio fator de estar ali naquela moringa, e ele enchia a caneca, depois de um dia inteiro com aquela ovelha, depois de ter passado pelo Vale da Sombra da Morte, que é um pedaço, é um trecho que tem na Palestina, que a ovelha passa assim, bem perto dos buracos, bem perto assim das montanhas, e tem que passar com muito cuidado. É isso que é o Vale da Sombra da Morte, lá na Palestina. Então, aquele pastor, ele tem uma vara e um cajado. A vara tem mais ou menos 1 metro, para ir ali, sabe, dirigindo a ovelha. E o cajado é porque às vezes alguma ovelha distraída escorregava e ficava penduradinha ali num lugar estreito. E aquele cajado que tem um gancho assim, de 3 metros, ele jogava e puxava a ovelha. Aí no final da tarde, elas passavam por ele e ele olhava a cabecinha delas. Se tinha algum machucadinho, ele passava o óleo e ele dava aquela caneca com aquela água fresca. É isso que diz o Salmo. É exatamente como Davi cuidava da ovelha. E para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Davi está lá no Velho Testamento. Davi nunca escutou Jesus dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas naquele Salmo dirigido pelo Espírito Santo, ele confessa que ele tem certeza que ele terá a vida eterna. Eis que eu terei dias com o Senhor. Ninguém ensinou isso para Davi, mas ele era um pastor, ele estava representando o Senhor, cuidando daquelas ovelhas.
E nós somos assim, Deus cuida de nós. Ele sabe aonde a gente pode passar. Ele sabe a hora da gente deitar em pastos verdejantes e ainda não é hora de beber água, ainda estou comendo. O Senhor tem paciência de esperar você comer. Depois Ele te dá água. Depois Ele te levanta. Depois Ele vê se tem machucado em você. Depois Ele te dá à tarde a água fresca. E no outro dia Ele vai. E quando Ele diz, prepara uma mesa, eu estou falando do Salmo, amém? A mesa perante meus inimigos é porque Ele ia. Gente, tem gente que é pastor não sei de quê, sabe? Ele dizia, eu vou na frente, eu vou queimar aquela mata e depois eu trago as ovelhas. Porque aí os inimigos já foram embora e eles vão ficar olhando de longe. As minhas ovelhas comerem tranquilas, porque ninguém vai atrapalhar a minha ovelha. Passando isso para Rema, o Senhor prepara uma mesa para você, onde tem tudo que você precisa, porque quem tem o sangue e quem tem o corpo de Jesus, tem tudo. Quem pode participar dessa mesa é porque é uma ovelha que é dirigida pelo grande Decondarás pastor, chamado Jesus. Então eu quero te dizer uma coisa. Se tudo isso que eu estou te falando não abrir os seus olhos, eu não sei quem pode abrir. Só o Espírito Santo pode convencer. Mas Deus falou dessa forma aqui hoje. Fale para eles. O mar vai se fechar, eles vão se alegrar, eles não vão voltar mais por esse caminho, mas agora eles vão para pastos verdejantes. Eles terão uma mesa perante o inimigo. Eu vou honrá-los, eu vou dar tudo nessa mesa. Muda a tua oração. Pelo menos por essa semana não peça nada. Só agradeça, só agradeça, só agradeça, só agradeça. E no domingo que vem, você fala, eu quero dar um testemunho. No caminho do agradecimento, as minhas bênçãos chegaram mais rápido. O Senhor te quer pôr por cabeça e não por cauda. Amém? Então feche o mar. Agradeça coisas que você esqueceu de agradecer. E Faraó vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado em Faraó. Alguém vai chegar para você essa semana e falar, olha, eu tenho observado a tua vida, como é diferente. Como que você consegue passar de cabeça erguida? Como que você consegue passar sem murmurar? Realmente o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Amém? Então, querida, nesse domingo, guarda isso no teu coração. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. Começa a agradecer para o mar se fechar, porque Faraó não pode te alcançar. Faraó ficou, você passou, a vitória é tua, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.